Bom dia a todos. Novamente, meu nome é Ivanilson, sou professor de Bíblia aqui no Maranhão, no sul do Maranhão, aqui em Balsas. Temos servido a Deus. E hoje, irmãos, eu quero iniciar uma nova série de mensagens que eu intitulei, né, O que a Bíblia diz sobre educação de filhos. É isso mesmo que vocês ouviram falar. Vamos estudar sobre o tema de educação de filhos, ok? Então hoje, amanhã e no domingo, nós vamos ter aí os três primeiros encontros, três temas, mas essa série ela vai avançar, ok? Vão ser muito mais temas do que esses três, vai ficar para uma próxima oportunidade aí a continuação. E o tema de hoje, o tema um, eu coloquei o título de O Chamado Profético para Nós e Nossos Filhos, né? Nós vamos entender é, por que desse título ainda hoje. Esse tema é um tema introdutório, né? Vai ser o tema que vai introduzir os estudos sobre o assunto de educação de filhos. Então, para iniciar, eu quero, irmãos, começar respondendo essa pergunta aí da tela. Porque todas as pessoas deveriam estudar sobre educação de filhos. Então, o que acontece? Algumas pessoas, né, elas talvez possam ter visto o banner, né, de divulgação dos encontros de hoje e ter imaginado o seguinte: poxa, o Ivanilson vai falar sobre educação de filhos e esse assunto em especial não me interessa muito. Talvez algum dos irmãos, né, tenham pensado que, poxa, eu não tenho mais filhos pequenos, meus filhos já estão crescidos, é, já sou avô, ou talvez alguém possa ter olhado e pensado, poxa, eu sou solteiro, ou eu sou um jovem ainda, não tenho ainda é, filhos porque não sou casado, ou então talvez um adolescente, um jovencinho viu esse tema, ou então um casal casado já, mas que não tem filhos ou nem pretende ter filhos. E essas pessoas que eu citei aqui, elas podem ser tentadas a entreter o pensamento de que esse assunto não é importante, não participarei, não assistirei aos estudos, porque não faz sentido para mim, não faz parte do meu dia a dia, e possam evitar ou não dar a devida relevância ao assunto de educação de filhos, ok? Mas eu quero sugerir para os irmãos nessa manhã que todas as pessoas deveriam estudar sobre educação de filhos. E eu vou dar dois argumentos para vocês. O primeiro argumento, irmãos, é que por mais que alguns de nós não tenham mais filhos pequenos, não tenham crianças a educar, uns jovens, adolescentes para educar, mas talvez essa pessoa ela seja um avô ou uma avó ou um tio, né? É o meu caso, né? E da minha esposa. Antes de nós sermos pais, nós éramos tios, né? Então nós tínhamos contato com crianças pequenas, né? Talvez você tenha contato com um primo que seja de uma criança, né? Ou um vizinho, ou uma vizinha que tem um filho pequeno. Talvez você trabalhe na igreja como professor das crianças, ou talvez instruindo, né? Ali jovens. Então, por mais que você não tenha filhos, vez após vez, mesmo sem ter filhos, nós temos contatos com crianças, com jovencinhos, com adolescentes. E é importante nós estudarmos os princípios que orientam a educação dessas crianças, desses jovens, tanto para que nós possamos, ao ter contatos com eles, instruí-los, quanto instruir os pais, ok? Então, por mais que você não seja, né, um pai ou uma mãe de crianças pequenas hoje, vez após vez nós temos contato com crianças, né? E é importante nós termos orientações sobre como educar, tanto para ensiná-las quanto para instruir os pais, né, sobre esse tema de educação, ok? Então, vez após vez nós temos contato com crianças, seja na igreja, seja no trabalho. Por exemplo, a minha esposa,
antes de ela ser mãe, ela era professora de educação infantil. Então ela tinha contato, né, também com crianças e era importante ter o conhecimento sobre a educação de filhos. Então esse é o primeiro argumentação, né? O segundo argumento é que nós, por mais que não tenhamos filhos, né, nós somos filhos de Deus, né? Então eu vou contar uma história para ilustrar esse segundo princípio. Em 2015, eu fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nesse ano, né, foi também o centenário da morte da irmã Ellen White, em 2015. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela promoveu a divulgação de 6 livros do Espírito de Profecia. Era um box que foi divulgado na época e foi vendido, né, bem baratinho, e eu comprei. E então eu entrei na igreja e comprei esses livros e comecei a ler esses livros. Então era o Fide e Ensinos, o Fundamentos do Lar Cristão, Só para Jovens, Eventos Finais, História da Redenção, e eu fui lendo esses livros, irmãos, no ano que eu batizei. E eu fui empolgado, lendo, conhecendo, aprendendo muito, e eu fui lendo do menor para o maior. E o último livro, que era o mais volumoso, era o livro Orientação da Criança. E eu comecei a ler o livro Orientação da Criança, era o último livro da série, do box, e aquela leitura, irmãos, ficou emperrada, né? Eu li muito bem os 5 livros iniciais, mas o livro Orientação da Criança não descia, não fazia sentido, irmãos. Na época eu namorava com a minha esposa hoje, e só que nós não tínhamos, obviamente, filhos, não éramos casados, e nem pretendíamos ter filho tão cedo. E tínhamos já planejado, né? A gente passaria alguns anos no nosso casamento sem ter filhos, né? Ainda tínhamos dúvidas se teríamos filhos, e aquela leitura do Orientação da Criança não fazia sentido para mim. Eu tentava, irmãos, me esforçar, tentava criar ali ânimo, mas não fazia sentido. Era um assunto que era fora da minha realidade, eu não entendia a importância. Eu pensava, por que eu vou estudar esse assunto que não faz parte do meu cotidiano? E o ano de 2015 acabou e eu não concluí a leitura do livro Orientação da Criança. Mas no ano de 2016, irmãos, eu iniciei com uma oração a Deus, pedindo para que Deus me ajudasse a concluir aquele livro, porque eu gosto de ler as leituras, fazer as leituras completas, né? Eu queria ler aquele livro para completar os 6 livros do Box. E nas minhas orações, eu acredito que Deus ele me deu um entendimento que mudou a minha abordagem com o livro Orientação da Criança. E eu acredito, irmãos, que esse pensamento veio de Deus, veio do alto, que foi o seguinte: eu, estudando o livro Orientação da Criança, eu entendi o seguinte, que por mais que na época eu não era pai, mas eu era filho de Deus. Eu pensei o seguinte: poxa, eu vou completar um ano de batizado em 2016, né, no início de 2016. Então, na fé, eu sou um bebezinho, né, eu sou uma criancinha na fé. Então, as mesmas orientações, princípios e legislações que Deus instrui os pais para que eles eduquem os filhos, são os mesmos princípios que Deus quer nos educar como filhos dele. Então, irmãos, esse entendimento de que a forma pela qual Deus ele instrui os pais na Bíblia e no espírito de profecia para que eles ensinem os filhos a formação do caráter também vale para mim. Eu entendi que valia para mim porque eu era um filho de Deus. Então Deus ele quer também transformar o meu caráter. Ele quer que eu tenha seja, né, obediente, que eu seja respeitoso, reverente, asseado. Os princípios que ele instrui os pais a ensinar os filhos é o que ele quer nos ensinar. E isso, irmãos, fez uma grande diferença, porque entendendo sobre esse princípio de que Deus também é nosso Pai e quer nos ensinar, mudou a minha percepção sobre o livro Orientando a Criança. E a leitura, irmãos, que tinha sido emperrada, difícil, ela foi transformada. Foi o livro que eu mais gostei. Eu me empolguei tanto, irmãos, na leitura, mesmo não sendo pai, que eu aprendi muito. E
pude aplicar os princípios ali à minha vida cristã. E eu tive um crescimento espiritual muito grande através da leitura desse livro lá em 2015, no meu 2016, na conclusão, né? Ali no meu primeiro ano de batizado. Então, esses são os meus dois argumentos. Por mais que não sejamos pais de crianças pequenas, nós sempre, vez após vez, temos, né, contato com crianças e, assim como Deus instrui que os pais eduquem os seus filhos, é assim que Ele quer também nos educar, ok? Por isso que eu acredito, irmãos, piamente que todas as pessoas deveriam estudar sobre a educação de filhos. Vamos para o que interessa, né? Vamos responder aí a pergunta de hoje, né? O que é educação? O que é educação? A gente fala tanto de educação, né? Vamos trabalhar um pouco o conceito, a definição de educação. Então, eu vou apresentar para vocês duas definições. Uma definição secular de educação e uma definição inspirada, vinda do espírito de profecia. Então, lendo a definição secular, é dito para nós, é do dicionário Oxford, diz que educação é a aplicação de métodos adequados para promover a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Olha que declaração, que definição, né, interessante. É uma definição secular, mas é uma definição muito boa, ok? Educação é a aplicação de métodos, metodologias adequadas, que têm uma finalidade: promover a formação e também o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Uma definição excelente, irmãos. Secular, mas excelente. Educação é isso aí mesmo, ok? Mas o espírito de profecia, ele vai além. É dito para nós, nessa declaração que é muito conhecida, está no livro Educação, na página 13, que educação é o desenvolvimento, isso são palavras, irmãos, do espírito de profecia. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. A educação prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro, ok? Então, nós temos aí a definição inspirada de educação. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. A irmã White, ela faz um comentário adicional. Ela diz que essa educação, ela prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo, nesta terra, mas também para aquela alegria mais elevada na vida eterna, né? O serviço do mundo vindouro, né? É o período da nossa vida eterna, ok? Então, note, irmãos, que existe paralelos, né? A definição de educação secular, no conceito secular, é bem parecida com a definição inspirada. Mas eu quero mostrar para vocês três diferenças importantes da definição secular para a definição inspirada de educação, ok? Então, a primeira diferença é que a educação secular, ela tem um foco apenas na satisfação do serviço deste mundo. Enquanto a educação verdadeira, ou a educação cristã, ou a educação bíblica, ela se preocupa também com a educação ou com a satisfação do serviço neste mundo, só que ela vai além. Ela também se preocupa com aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Em outras palavras, a educação bíblica, ela se preocupa com todo toda a possibilidade de vida do ser humano, tanto para esta terra quanto para a eternidade, ok? E a educação secular, obviamente, né? Não é uma educação bíblica, não é uma educação religiosa, não é uma educação cristã. O enfoque vai ser apenas na satisfação dos serviços deste mundo. Não é pecado, irmãos.
nós nos prepararmos, nos desenvolvermos para satisfazer os serviços deste mundo. Isso não é pecado, isso faz parte da educação verdadeira. Só que a educação verdadeira não fica só aí, ok? Então, vamos esclarecer ainda mais. Para um educador secular, para um professor secular, ou um professor que ele está fundamentado nos princípios da educação secular, a educação ela vai ter o enfoque apenas no serviço deste mundo. Resumindo, basicamente, o jovem ele precisa aprender uma profissão, não é assim? Inclusive, né, muitos dos sistemas de educação secular, eles têm esse enfoque, né? Fazer com que o jovem ele possa desenvolver uma profissão no final das contas. E não é pecado, irmãos, isso faz parte também da educação verdadeira. Nossos jovens aprenderem uma profissão. Só que vai além, né? Embarca ou engloba também a vida eterna. E isso é importante, irmãos, porque no contexto da educação verdadeira, um jovem, pensando nesse mais dilatado serviço do mundo vindouro, ele pode estar de acordo com os princípios da educação verdadeira. Esse jovem, às vezes, né, negligenciar o serviço deste mundo, buscando, né, se preparar para o serviço do mundo vindouro. Eu vou dar um exemplo para esclarecer. Na educação secular, seria uma loucura um jovem concluir o ensino médio e não entrar numa faculdade, né? Mas nos princípios da educação verdadeira, um jovem que concluiu o ensino médio, ele poderia, em vez de ingressar numa faculdade, ingressar numa escola de missão, para ele se preparar para o trabalho missionário. Ou mesmo ele ir para a missão, né, antes de ir para a faculdade. Dos princípios da educação secular, isso seria uma loucura, porque o enfoque é apenas no serviço deste mundo. Então, por que ele não vai entrar logo na faculdade para aprender a profissão? Mas na educação verdadeira, né, isso faz sentido, porque isso é um preparo por serviço no mundo vindouro, ok? Então, isso é uma primeira diferenciação entre o conceito secular e o conceito inspirado de educação. A segunda diferença, irmãos, está aqui, ó. Percebam que a definição secular fala de desenvolvimento físico, intelectual e moral. É bem parecido com o que a Irmã Leonard fala. Só que a Irmã Leonard, ela fala que é um desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, então, físico, intelectual, ela fala das faculdades intelectuais, só que tem uma diferença aqui na última, né, no último aspecto. Enquanto na educação secular fala do desenvolvimento moral, o espírito de profecia fala do desenvolvimento espiritual. Então, é diferente, né, irmãos? Moral e espiritual, faculdades espirituais. Então, na educação secular, o enfoque vai ser na moralidade. O que a sociedade diz que é certo ou errado. Então, obviamente, né, irmãos, a educação secular não vai falar de espiritualidade. E o conceito inspirado, a educação bíblica, vai falar de espiritualidade. Então, o espiritual, a faculdade espiritual, ela engloba a moralidade, mas ela vai além, né? Então, envolve o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, e também a moralidade bíblica, irmãos, que está relacionado com os 10 mandamentos. Então, a moralidade bíblica, ela vai além da moralidade secular, e ela engloba outros aspectos da espiritualidade, que isso não é contemplado pela educação secular. Ok? Então, essa é a nossa segunda diferença. As faculdades espirituais, elas são mais abrangentes do que as faculdades morais apenas. E a nossa moralidade está baseada nos 10 mandamentos. E a terceira diferença, irmãos, é que a irmã Ellen White, ela acrescenta essa palavra harmônico. Perceberam? Que no desenvolvimento, a definição secular fala de desenvolvimento físico, intelectual e moral, sem falar de harmonia, né?
A irmã Ellen White, ela enfatiza o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Ou seja, irmãos, é necessário nós termos uma harmonia. Essa palavra harmonia, ela está sendo usada no sentido de ter equilíbrio entre as faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Então, os métodos, as metodologias para promover esse desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, ela deve ser equilibrada. O tempo, né? As metodologias devem ser equilibradas para que nós possamos enfatizar tanto as faculdades físicas quanto as faculdades intelectuais, quanto as faculdades espirituais. Deveria ser equilibrado esses três aspectos. Os três são importantes, os três fazem parte o tripé da educação bíblica e eles devem ser enfatizados de forma igual. E isso contrasta, irmãos, com o sistema secular, porque no sistema secular, por mais que eles dizem, é dito que promove desenvolvimento físico, intelectual e moral, mas na prática, basicamente, todos os esforços dos professores e dos alunos estão apenas na parte intelectual, não é assim? É basicamente, irmãos, uma educação intelectual. Então, as escolas, os sistemas de educação secular, eles vão focar todos os seus esforços no intelecto, ok? E muitas das vezes, ou melhor dizendo, quase sempre, o aspecto físico e o aspecto moral ele é negligenciado. Muitas vezes, irmãos, inclusive, o aspecto físico e até o moral ele é negligenciado para colocar todo o enfoque no intelectual. Mas isso não deve ser assim, irmãos, na educação verdadeira. Deve haver essa harmonia. Então, eu vou dar um exemplo que vai ilustrar esse princípio. Pais do mundo, ou pais que não seguem os princípios bíblicos de educação, eles falam com tom de elogio, né? Tom de honra. Meu filho, ele está estudando 8 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas por dia, porque ele está se preparando para o vestibular de medicina, né? Pais seculares, eles falam isso, irmãos, como se fosse algo elogioso, né? O filho está se preparando 15 horas por dia, né? Mas isso não é equilíbrio, irmãos. Isso não é harmonia, né? Nós deveríamos ter essa harmonia, né, entre o desenvolvimento físico, intelectual e moral, ok? Então, muitos pais da igreja, né? Eu falei dos pais seculares, mas isso se repete na igreja também, né? Eles se enfocam o aspecto intelectual. A gente pode ver, inclusive, irmãos, pelas escolas cristãs, né? As escolas cristãs, o parâmetro, uma escola secular, um parâmetro para dizer que essa escola é boa hoje, que essa escola é boa, é o número de aprovados vestibular. Infelizmente, as nossas escolas, elas também seguem esse parâmetro, né? É a quantidade, as nossas escolas, irmãos, elas deveriam ter como parâmetro de ser uma escola boa ou ruim, o número de jovens batizados, né? O número de missionários, né, que foram formados, né? Jovens que se batizaram, né? Estudos bíblicos ministrados pelos nossos jovens, né? Mas infelizmente a métrica é o número de alunos que foram passados no vestibular, ok? Então esse enfoque apenas do intelecto ele diverge dos princípios da educação verdadeira, ok? Então tanto a moralidade quanto a parte física ela é negligenciada no aspecto secular da educação. Mas não deve ser assim. Não é meu objetivo hoje falar sobre como essa harmonia deve ser colocada em prática, mas é apenas dizer que essa harmonia existe, que ela é importante, ela é fundamental e nós precisamos, ao implementar os princípios de educação, pensar nessa harmonia entre as faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Vamos abrir a Bíblia, vamos agora em Isaías, capítulo 7. Isaías, eu vou abrir aqui minha Bíblia e eu convido os irmãos a abrirem também. Eu vou ler aqui. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia vai ser importante. Isaías capítulo 7, irmãos,
Nós vamos ter aqui uma história que nós vamos tirar uma lição para nós. Nós vamos concluir lendo Isaías capítulo 7, capítulo 8, alguns versos. E o contexto, irmãos, é o seguinte: Isaías, ele era um profeta de Judá, e na época de Isaías o reino era dividido, o reino do sul, o reino de Judá, o reino do norte, o reino de Israel. E o rei de Judá era um homem chamado Acais, um homem fraco, incrédulo, idólatra, um homem que desagradava a Deus nos seus caminhos, mas ele era o rei de Judá. Ele reinava sobre Jerusalém. E o rei de Israel, que a Bíblia fala, a gente vai ler daqui a pouco, que ele era chamado de Peca, junto com Rezim, que era o rei da Síria, eles fizeram uma coligação, eles se uniram para pelejar, para guerrear contra Acais. A ideia desses reis, Pega de Israel e Rezim da Síria, era depor o rei Acais e dominar Judá também. E nesse contexto, Isaías ele vai se apresentar perante Acais e dar uma mensagem, ok? Então, capítulo 7, verso 1, acompanhe comigo, fala o seguinte: Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Então, Rezim e Peca se uniram e foram pelejar contra Acais em Jerusalém. Verso 2. E deram aviso à casa de Davi, ao rei, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, Efraim é Israel. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores dos bosques com o vento. Então, quando foi dada a notícia, Acais, o rei de Israel, junto com o rei da Síria, se reuniram e estão vindo pelejar. A Bíblia fala que o coração de Acais e do povo tremeu, assim como as árvores do bosque tremem com o vento. Acais, que era um homem que não confiava em Deus, ele não colocava sua fé em Deus, ele começou a tremer na base. Verso 3. Então disse o Senhor a Isaías. Olha só o que Deus falou para Isaías. Agora, tu e teu filho. Aí nós temos o nome do filho. A minha versão, irmãos, ela vai trazer o nome do filho de Isaías em hebraico, né? Então ela fala: tu e teu filho, Sear-Jazub, saí ao encontro de Acais, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Então, Deus ele falou para Isaías o seguinte: Isaías, vai lá até Acais. Acais ele está no canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Ele está lá. Vai agora lá tu, mas leva teu filho. E a minha versão fala que o filho era Sear-Jazub, mas algumas versões, irmãos, a Almeida atualizada, ele já vai trazer a tradução desse nome, que é um resto volverá. Provavelmente nas versões de vocês deve ter já a tradução, né? O nome do filho de Isaías significava, né, um resto volverá. E no verso 4, nós não vamos ler o verso 4, mas eu vou dizer para vocês o que acontece. No verso 4, Isaías ele transmite a mensagem, o oráculo. Ele foi chamado por Deus, ele levou seu filho e ele dá o recado. Ele fala: Acais, confia em Deus, não precisa temer, porque assim diz o Senhor: Rezim e Peca não prevalecerão contra ti. Eles não vão te derrotar. O teu reino continuará firme. Tenha fé em mim, em Deus, que em 65 anos Israel vai perecer e você vai continuar. Só que Acais, irmãos, era um homem incrédulo, fraco na fé. E ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava no profeta. E Deus, irmãos, para fortalecer a fé de Acais, ele usa Isaías para transmitir a seguinte mensagem: Acais,
pede um sinal. Pode ser em cima no céu ou embaixo na terra, mas pede um sinal. Que eu vou te dar esse sinal para confirmar, para que tu tenha fé em mim. E Acais, irmãos, ele não quis se comprometer. Ele falou: não, eu não quero seguir, né, a vontade de Deus, eu quero seguir a minha vontade. Eu vou resolver esse problema do meu jeito. Eu não quero confiar, não quero sinal, não. E Deus ficou triste com Acais, e Isaías, né, ele falando, né, o oráculo do próprio Deus, né? Tu não quis pedir um sinal, Acais, mas um sinal será dado. A virgem conceberá e dará à luz um filho, se chamará Emanuel. E esse filho representava ali a esperança de que Deus, né, daria a vitória para Acais, né? E Acais, infelizmente, ele tinha um problema sério com a incredulidade. Então, note, irmãos, que quando Isaías transmite a mensagem profética, Isaías era o profeta de Deus. No capítulo 6, nós temos o chamado de Isaías para o ministério profético. Deus falou a Isaías, quem irá por nós? Isaías falou, eis-me aqui. E Deus, no capítulo 6, verso 9, ele falou para Isaías, então vai, Isaías, e proclama a mensagem para o teu povo. Só que esse chamado profético para Isaías incluía o seu filho. Então, o filho, um resto volverá. Olha que interessante, irmãos. O nome do filho de Isaías era uma parábola. Um resto volverá. Um remanescente. Um resto, irmãos, é um remanescente. Voltará. Um remanescente será preservado. Ainda era uma parábola viva. Era uma mensagem profética. Se acha sub, o resto volverá. Ainda que todo Israel pereça e seja levado cativo pelo pecado, o resto haverá um remanescente. Ainda que todos se apostatem, haverá um remanescente. O resto volverá. O filho de Isaías tinha um nome profético. Vamos agora no capítulo 8. Capítulo 8, irmãos, é a continuação desse diálogo, dessa mensagem, melhor dizendo, de Isaías para Acais, né? Capítulo 8, verso 1. Fala o seguinte: disse-me também o Senhor, falando de Isaías, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Aí o que Isaías escreveria nesse rolo, né? É como se fosse, irmãos, um outdoor. Então, Deus ele fala, Isaías, pega um outdoor e escreve aí uma mensagem com caneta, que eu vou te falar. E a minha versão, irmãos, ela vai trazer que essa mensagem, né, apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Ou na Almeida Revista Atualizada fala rápido, despojo, presa segura. Ok? Então, era uma frase que Isaías teria que escrever naquele outdoor. Né? Rápido despojo, presa segura. Aí no verso 2 diz, então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdotes, e a Zacarias, filho de Tiberequias. Então, Isaías tomou duas testemunhas, Urias e Zacarias, para eles darem o testemunho de que ele escreveu esse outdoor. Rápido, despojo, presa segura. Então, eles estariam ali como testemunhas de que Isaías escreveu aquilo ali. Aí no verso 3, irmãos, nós temos a informação que Isaías foi ter com a profetisa, fala aí, ó, e foi ter com a profetisa, que era a esposa de Isaías, ela também era profetisa, e ela concebeu, ela ficou grávida, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, olha que interessante, irmãos, a mulher de Isaías fica grávida, isso, irmãos, depois que ele escreveu o outdoor. Aí ele se deita com a sua esposa, ela fica grávida, e no verso 3 fala que o Senhor me disse, põe-lhe o nome, e a minha versão ela vai trazer o nome em hebraico, né? Maer Salal Hasbaz, que traduzido, irmãos, é rápido, despojo, presa segura. A mesma frase que Isaías escreveu naquele outdoor foi o nome que Deus mandou Isaías colocar no filho dele, depois que ele nasceu. Aí no verso 4 nós temos aí dizendo, porque
Antes que o menino, era um homem, o filho de Isaías, antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco, Damasco era a capital da Síria, e os despojos de Samaria, que era a capital de Israel, serão levados diante do rei da Síria. Então, vocês perceberam, irmãos, que o segundo filho de Isaías, ele também tem um nome profético, Maer Salal Hasbaz. Rápido despojo, presa segura. Era o nome. E Deus fala, antes que o teu filho caçula, Isaías, aprenda a falar papai e mamãe, as riquezas de Damasco, os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Uma criancinha, ela começa a falar papai e mamãe ali com um ano ali, um ano e pouco, né? Então, se a gente colocar, irmãos, um ano e pouco ali, com os 9 meses de gestação da mulher de Isaías, nós temos 2 anos. Então, Deus está falando o seguinte, em 2 anos, desde que tu escreveu lá no outdoor, não durará 2 anos para Israel e Síria, que se coligaram para guerrear contra Cais, eles vão perecer pelo rei da Síria. Mas eu quero, irmãos, chamar a atenção aqui para o seguinte, que o filho de Isaías, o segundo filho, ele também tinha uma mensagem profética. Rápido despojo, presa segura. Olha que interessante, irmãos. Os 2 filhos de Isaías, eles tinham nomes proféticos. O chamado profético era para Isaías, mas se incluía os seus filhos. Nós, irmãos, hoje, como adventistas do sétimo dia, nós temos um chamado profético. A nossa igreja é uma igreja que é fundamentada na profecia. Capítulo 10 de Apocalipse, Daniel capítulo 8. Nós temos as profecias que fundamentam a origem do movimento adventista. Então, nós, irmãos, como pais, nós temos um chamado profético. Pregar a primeira, pregar a segunda e especialmente a terceira mensagem angélica. Mas eu quero sugerir para os irmãos essa manhã que o chamado profético para os pais inclui também quem, irmãos? Os filhos. Inclui os filhos. Os filhos de Isaías eram parábolas vivas. Os seus nomes eram nomes de profecias que iriam se cumprir. Se o povo de Deus fosse fiel, a profecia iria se cumprir, ok? Olha o que diz o capítulo 8, verso 18, irmãos, é o nosso verso final que nós vamos concluir. Olha o que diz. Então, o que acontece, irmãos? No capítulo 8, Deus ele continua falando com Isaías. Ele fala que se Acais tiver a fé em Deus, eles vão subsistir. Eles não precisam temer, ok? E Isaías ele faz uma exortação lá no final do capítulo 8, um chamado, né? Um chamado à santidade, um chamado, tá no capítulo 8, verso 13, ele chama, né? Santificar o Senhor. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E no verso 18, irmãos, Isaías ele fala o seguinte, capítulo 8, verso 18, ele fala: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Mas só que ele vai continuar, ele não está sozinho. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Irmãos, que bênção será quando nós nos encontrarmos com Jesus na sua vinda, né? E nós pudermos nos apresentar perante Ele e falar: Senhor, eis-me aqui, mas eu não estou sozinho. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Esse, irmãos, é a vontade de Deus para os pais, né? Nós possamos apresentar nossos filhos, né? Perante o Senhor na sua vinda. Só que Isaías continua no verso 18, ele fala: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Por quê? Por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Então, note, irmãos, Isaías ele diz: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, que são sinal e maravilha. Eles eram parábolas vivas. Sempre que Isaías falava, Seá Jazub, vem aqui, vai ajudar sua mãe.
O resto vou verá. O resto vou verá. Vem aqui. Ou então, Maer Salau Rasbata, que significa rápido despojo, preço seguro. Irmãos, não é estranho? Lá na chamada, rápido despojo, preço segura, presente, né? Era um nome estranho, irmãos. Mas era uma profecia viva. Da mesma forma, irmãos, quando nós, como pais, colocarmos em prática os princípios da educação verdadeira, as pessoas vão olhar para nós e vão olhar com um olhar de estranheza, né? Que estranho, né? Era estranho, irmãos, chamar os filhos, o resto verá, vem aqui, rápido, disposto, preço segura, vai comprar o pão. Da mesma forma, irmãos, quando nós colocarmos os princípios de Deus em relação à educação, as pessoas vão estranhar. Porque nossos filhos eles devem ser por sinal e maravilha. São parábolas vivas. São testemunhos vivos, irmãos, dos princípios que Deus nos deu como povo de Deus. O meu apelo, irmãos, hoje é o nosso primeiro estudo, ok? É uma introdução ao assunto. Meu apelo é muito simples, irmãos, é que nós possamos entender que o nosso chamado profético, que Deus nos deu como adventista do sétimo dia, ele inclui os filhos. Isaías não foi com Acai sozinho, encontrar Acai sozinho, ele levou o seu filho mais velho. Isaías, ele recebeu o nome dado por Deus do seu filho caçula. O chamado profético incluiu seus filhos. E da mesma forma, irmãos, o chamado profético nosso, como adventista do sétimo dia, inclui as nossas crianças. Eu tenho visto, irmãos, que um dos crentes, talvez o maior problema em termos de educação hoje é que os filhos dos adventistas do sétimo dia, eles não estão mais conseguindo manter a fé dos pais, né? A identidade do povo de Deus basicamente foi embora. E nós precisamos, irmãos, voltar a estudar sobre o assunto de educação, para que nossos filhos eles possam perseverar. Eu quero, irmãos, finalizar com esse apelo, que nós possamos nos dedicar tanto na instrução, no estudo, quanto na parte prática, para que nossos filhos possam ser testemunhas vivas de que nós somos o povo de Deus nos últimos dias. Eu quero, irmãos, finalizar lendo essa declaração, é o nosso último texto. Está no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Diz a irmã Ellen White: nas cenas finalizadoras da história deste mundo, muitas dessas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. Olha que interessante, irmãos. Nas cenas finais deste mundo, crianças e jovens, eles encherão de admiração o povo. As pessoas olharão para os nossos filhos e elas ficarão admiradas. Porque eles vão dar um testemunho, irmãos, simples, direto, mas com espírito e poder a favor da verdade. Foi-lhe ensinado o temor do Senhor, e o coração se lhe abrandou por um estudo da Bíblia cuidadoso e acompanhado de oração. Não é à toa, irmãos, que essas crianças e jovens vão ter esse testemunho. Eles foram ensinados no temor do Senhor. O coração foi abrandado pelo estudo da Bíblia. O estudo foi acompanhado de oração fervorosa. No próximo futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo uma obra que naquela ocasião não pode bem ser feita pelos membros das séries da igreja. Irmãos, nos últimos dias, os adultos eles serão presos, perseguidos, né, calados. Nossos filhos, irmãos, se eles forem educados nos princípios da religião verdadeira, nossos filhos, irmãos, forem inclusos no chamado profético que nós tivemos, eles vão ser revestidos pelo Espírito Santo. E eles proclamarão a verdade do Evangelho eterno. Farão a obra, irmãos, que nós estaremos impossibilitados de fazer, como Daniel. Daniel era um jovem, irmãos, de 15 anos, quando ele foi para a Babilônia. E ele foi fiel ali, longe da sua pátria, longe dos seus pais. Que essa profecia, irmãos, possa se cumprir.
que nós possamos, pela graça de Deus, preparar crianças e jovens para que eles sejam por sinal e por maravilhas em Israel, possam testemunhar de que Deus ele tem um povo, um resto volverá, Deus tem um remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.